Aleikum para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Eu quero fazer aqui um comentário lindo judaico sobre a palavra de Deus. Eu quero deixar a vocês com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema, paz e prosperidade. Vamos meditar mais uma vez? Este é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Eu quero fazer um comentário porque não devemos ler o livro de Salmo, o Terrilim, à noite. Olha só que interessante. Porque não devemos ler Salmo à noite. Olha só, parece até uma coisa meia irônica, parece até uma coisa estranha, mas eu vou explicar para vocês na base da história bíblica, da história do Talmud, da história da Torá, porque não devemos ler Salmo à noite. Porém, existem momentos específicos para poder ler o Salmo. Isso mesmo, de acordo com a cultura. Isso mesmo, de acordo com a cultura. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos lá. A história diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E diz a história que Deus deu a lei. Moisés sabia a lei judaica, Moisés sabia a Torá escrita, Moisés sabia o Midrash e Moisés sabia da Torá oral. Qual é a diferença disto? Vamos lá. Quando nós olhamos para a questão da Torá, entendemos que a Torá está dividida em duas partes. Quais são as duas partes da divisão da Torá? A Torá escrita, ela tem 24 livros, que é baseado a Taná, isso que seria os profetas, os livros, né? As escritas, né? Nivi e Kituvim, isso mesmo, Kituvim, Nivi e as escritas, os profetas, né? E a Torá oral é baseada ao Talmud, a Midrash, em geração, para reflexão textual e estudo das escritas da Torá. Isso mesmo. Entendemos que existe dois tipos, a Torá escrita e a Torá oral. Isso mesmo. A Torá escrita, ela é meditada durante o dia. Ela é meditada durante o dia, nos momentos específicos e detalhe ao texto de Salmo. Isso mesmo, nos textos de Salmo pode sim ser lido durante o dia, quando nós observamos a bondade divina de Deus. E também era utilizado o Salmo para ler para os doentes, as pessoas que estavam doentes daquela época. E o Salmo, a Torá escrita, ela não pode ser lida durante a noite, por questão dos grandes sábios, os gabalistas diziam que não poderia ler, porque contraria o ensinamento da época, né? Que a Torá escrita, os sábios diziam que a Torá escrita, os gabalísticos, o povo da Gabala diz que o Salmo não poderia ser lido durante a noite. Isso mesmo. Isso está baseado no Talmud, isso está baseado no Gabala, na história do Gabala e assim sucessivamente, quando nós observamos minuciosamente o estudo. Mas, veja bem, não é que a questão que é totalmente proibido você ler o livro de Salmo, mas para você entender que existe a Torá escrita e a Torá oral. Na Torá escrita, era só questão de você meditar durante o dia, né? E você meditava, comentada, a Torá comentada você poderia meditar durante o dia, no texto, ler o Salmo, especificar o Salmo, falar dos cânticos, dos degraus e sucessivamente, lembrando da bondade divina de Deus. Agora, a Torá oral é mais para um estudo do Talmud,
reflexão do Talmud, da Midrash, durante a noite. Assim diz os grandes sábios rabinos, que a Torá oral, ela é apenas, você só poderia estudar durante a noite, lembrando da justiça de Deus, lembrando sobre o Talmud, a história, especificando a Midrash e tudo mais. Isso só poderia ser meditado durante a noite. Por quê? Porque antigamente os grandes rabinos, os judeus, acordavam aproximadamente meia-noite já para estudar a Torá oral, realizar a questão da Torá oral. Isso mesmo. Agora, a Torá escrita era durante o dia. Isso é declarado pelos grandes sábios judeus e grandes estudiosos, os rabinos, né? Baseado no Gabala, no gabalístico, isso mesmo, que se diz lá na história. Então, essa é mais uma palavra de curiosidade cultural, curiosidade bíblica, curiosidade de cultura judaica, e eu deixo a vocês esta curiosidade. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Shalom Kavai, paz e esperança. Shalom Lahema, paz e prosperidade para vocês. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, trazendo uma novidade de vida para vocês. Amém. Fica a paz.